Bem, agora que nós já vimos os músculos do abdômen e sobre o canal inguinal, nós vamos continuar agora para terminar o conteúdo de músculo. Vamos ver os músculos do diafragma pelviano. O diafragma pelviano ele vai ser um conjunto de músculos, também pode ser chamado de músculos elevadores do ânus. Esse diafragma pelviano ele vai ser um conjunto de músculos que vão ser responsáveis por manter em suspensão os órgãos da pelvis. No caso, na mulher, a mulher ela vai ter aqui a bexiga, né, logo por detrás do pubis, do osso pubiano, a bexiga associada à uretra. Depois, por detrás da bexiga tem o útero, associado à vagina, né, o canal vaginal. E por detrás do útero vai ter o reto. Basicamente, esses vão ser os três principais órgãos da pelvis e os músculos responsáveis por manter suspenso esses órgãos da pelvis vão ser os músculos aí que vão formar o diafragma pelviano. E quais são esses músculos aqui? A gente vai ter primeiro um músculo puborretal, que ele se origina do pubis e ele dá uma volta por detrás do reto. Ele forma como se fosse uma cinta ao redor e por detrás do reto. E esse músculo puborretal, por formar essa cinta, ele meio que abraça o reto aqui. E por esse músculo ter essa estrutura, ele vai ser responsável por ajudar aí na contenção das fezes. Beleza? Justamente por trabalhar como uma cinta aqui ao redor do reto. Depois a gente vai ter outros músculos aqui, por exemplo, o pubococcígeo, que ele vai se originar do pubis e se insertar no cóccix. A gente vai ter o músculo iliococcígeo, que esse músculo iliococcígeo ele vai ter uma relação muito interessante com o músculo obturador interno. O músculo iliococcígeo ele vai se originar do tendão em conjunto com o obturador interno. Então essa é uma relação muito interessante aí. E ele se origina desse tendão e se inserta no cóccix. E depois a gente vai ter o músculo, por último, o músculo coccígeo. Que esse músculo coccígeo ele vai se originar da espina ciática e ele vai se insertar no cóccix também. Então, esses quatro músculos em conjunto, eles vão formar aí o diafragma pelviano ou grupo de músculos elevadores do ânus. Por detrás aqui a gente já tem o músculo piriforme, que na verdade já é um dos músculos da região glútea. Mas os que vão formar o diafragma pelviano são somente esses quatro primeiros aqui. Agora a gente vai ver sobre o triângulo de Scarpa, ou triângulo crural. Esse triângulo ele vai ter limites, ele vai ter seus conteúdos. Os limites do triângulo Scarpa vão ser: a gente tem o ligamento inguinal, que ele vai se originar da espina ilíaca antero-superior e se insertar aqui na sínfise púbica ou no tubérculo do pubis. Depois a gente vai ter o músculo sartório também, que é um outro limite, e depois a gente vai ter o primeiro adutor. Esses vão ser os três limites do triângulo Scarpa. E o conteúdo do triângulo Scarpa vai ser basicamente o paquete vasculonervoso crural ou paquete vasculonervoso femoral. Esse paquete vasculonervoso vai conter veia, artéria e nervos femorais ou veia, artéria e nervos crurais. Tudo que é crural, a palavra crural relaciona-se à coxa, à região da coxa. Principalmente a região anterior da coxa. Depois, a gente vai ter aqui a sequência, né, do paquete vasculonervoso, é muito importante também. Porque a gente vai ter a veia femoral, que é mais interna. Depois a gente vai ter a artéria femoral, que ela é medial. E depois a gente vai ter o elemento mais externo, que vai ser o nervo femoral. Isso é muito importante porque em situações de punção de sangue arterial femoral, nós temos que fazer a punção o mais interno possível, para evitar ao máximo possível lesionar aqui o nervo femoral, né? E aí causando consequências graves, né? Sequelas graves para o paciente. E basicamente é isso. Depois que esses elementos vasculonervosos eles vão passar para o triângulo de Scarpa, eles continuam, depois de atravessarem, né, por baixo do sartório, eles continuam adentrando aqui no canal de Hunter. Que o canal de Hunter ele vai ser um espaço entre os adutores e o quadríceps femoral, que vai conduzir principalmente a artéria e a veia femoral e algumas raminhas aqui do nervo femoral, que no caso vai ser o nervo safeno. Beleza? Então, a artéria e a veia femoral, junto com o nervo safeno, vão adentrar, depois de passar por baixo do músculo sartório, vão adentrar o canal de Hunter
e percorrer a parte anterointerna da perna nesse canal. E aqui a gente vai ter uma outra visão do triângulo de Scarpa a respeito aqui das lagunas. A gente vai ter aqui, por exemplo, esse aqui vai ser o nosso ligamento inguinal, que a gente falou agora há pouco, que ele vai se originar da espina ilíaca antero-superior e se insertar no tubérculo do pubis ou na sínfise púbica. Depois, esse mesmo ligamento ele pode ser chamado de cinticha iliopubiana, porque se refere, né, à origem e à inserção desse ligamento inguinal aqui. Agora, da cinticha iliopubiana, ou ligamento inguinal, vai se originar a cinticha iliopectínea, que vai ser esse ligamento aqui, que vai separar o triângulo de Scarpa em dois espaços ou duas lagunas. A gente vai ter a laguna mais interna, que também é chamada de laguna vascular, pela qual vai passar aqui a artéria e a veia femoral, por isso se chama laguna vascular. E depois outra laguna mais externa, que se chama laguna neuromuscular. Porque nessa laguna mais externa vai passar aqui o nervo femoral e nesse espaço mais do canto aqui vai passar também o músculo psoas-ilíaco. Por isso essa laguna mais externa se chama laguna neuromuscular, separada aí da laguna vascular mais interna pela cinticha iliopectínea, que é uma das, se origina aqui do ligamento inguinal. Depois a gente vai ter também, percebam que a gente tem outros dois ligamentos aqui que são dependências de músculos. A gente vai ter o ligamento de Cooper, que é uma dependência do músculo pectíneo, porque a fáscia aponeurose, ou seja, a fáscia fibrosa que fica ao redor desse músculo, ele origina esse ligamento de Cooper aqui. Depois a gente vai ter o ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernet, que ele vai fechar essa lacuna aqui, essa lacuna mais interna aqui do triângulo de Scarpa, e também do canal inguinal. Ele vai fechar essa lacuna aqui e é uma dependência do oblíquo maior, beleza? O ligamento lacunar ou de Gimbernet é uma dependência do oblíquo maior. E agora a gente tem os músculos da região glútea. Esses músculos aqui, eles todos vão trabalhar em conjunto com o fêmur, né? Para movimentar aí o fêmur de acordo com a articulação da cadeira, de acordo com as suas possibilidades de movimento. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o músculo mais superficial e notável da região glútea, que vai ser o músculo glúteo maior, que ele vai se originar aqui da parte da asa do íleon e do sacro, e ele vai se insertar na linha áspera do fêmur. E o glúteo maior, ele vai ser responsável por fazer a abdução e a extensão da cadeira. Ou seja, ele vai separar, né? Ele vai alejar, ou alejar não, ele vai se distanciar a perna em relação à linha média do tronco, que seria o movimento de abdução, e ele também vai fazer o movimento de extensão, que seria basicamente jogar o joelho para trás. Esse vai ser o trabalho do glúteo maior. Depois a gente vai ter outros músculos aqui de uma região mais profunda. Se a gente corta o glúteo maior e a gente também corta o glúteo médio, que está logo abaixo dele, a gente vai expor todos esses músculos aqui. Esses músculos, eles vão ser o glúteo médio e o glúteo menor, que eles se originam das fossas glúteas do isquion e também se insertam no trocânter maior. A gente vai ter o músculo piriforme ou piramidal, que ele se origina do sacro e se inserta também no trocânter maior. Só que percebam que esse músculo piriforme ele vai ter uma importância anatômica. Porque a gente vai ter aqui, por exemplo, o ligamento sacro-tuberoso e sacro-espinoso, que separa a região glútea em duas fossas. A gente vai ter a fossa ou agorreiro ciático maior e o agorreiro ciático menor. O músculo piriforme, no seu percurso, ele passa pelo agorreiro ciático maior. E ele separa esse agorreiro, por sua vez, em dois espaços, um suprapiramidal e um infrapiramidal. Isso é muito importante porque no espaço suprapiramidal vai passar aí as artérias e nervos glúteos superiores, responsáveis pela inervação do glúteo menor e médio. E no espaço infrapiramidal, abaixo do músculo piramidal, só que ainda no agorreiro ciático maior, vai passar também as artérias e nervos glúteos inferiores, responsáveis por inervar e irrigar o glúteo maior. E também vai passar o nervo ciático maior, que é um dos maiores nervos aí do corpo humano, que ele vai percorrer toda a parte posterior do membro inferior. Então esse músculo aqui ele tem uma relevância anatômica muito importante. Depois a gente vai ter outros músculos aqui, o gemelo superior e gemelo inferior. A gente vai ter o obturador interno, que ele se origina da cara interna da membrana obturatriz. E depois a gente vai ter o quadrado femoral. Esses músculos aqui, a maioria deles em conjunto, que eu falei aqui, esses músculos profundos, a maioria deles vai se insertar no trocânter maior.
A gente vai ter o glúteo médio, o menor, o piramidal, o gemelo superior e inferior e o obturador interno. Todos eles vão se insertar no trocânter maior do fêmur. E o quadrado femoral, como ele tem essa aparência quadrada, ele vai se insertar na linha intertrocantérica. E é isso que vai dar a ele a aparência dele de um quadrado. Mas todos esses músculos aqui, eles vão trabalhar fazendo um movimento de rotação externa da cadeira. Beleza? Eles vão trabalhar fazendo a rotação externa da cadeira. E depois a gente vai ter os músculos que se insertam no trocânter menor. Esses músculos, eles vão ser apenas dois, que aqui tem a língua do pé, né? A língua do P. Que vai ser o psoas ilíaco e o pectíneo. Ou seja, dois músculos que começam com P, eles vão se insertar no trocânter menor, que é o trocânter pequeno. Beleza? A gente vai ter o psoas ilíaco e o pectíneo. O psoas ilíaco, ele vai ser o principal músculo responsável por fazer a flexão da cadeira, ou seja, a aproximação do joelho ao tronco. E o pectíneo, ele também vai ajudar a fazer a flexão e ele vai fazer um pouco também de adução da coxa, do nosso membro inferior aí. Outra coisa a se falar do músculo psoas ilíaco é que, além dele ser um dos principais flexores da coxa, ele também é um dos principais estabilizadores da região posterior do abdômen, ou seja, da região lombar. Por quê? Justamente pela sua porção psoas. A porção psoas, ela se origina dos corpos vertebrais, das vértebras lombares, e por ele se originar dessa região posterior, ele, assim como o quadrado lombar, eles vão ser grandes estabilizadores da região lombar, aqui, principalmente da região também da fáscia lombar. Aqui a gente tem essa fáscia lombar, que ele vai ser um centro tendinoso da região posterior do nosso tórax, né, da região do tórax não, do abdômen. Mas essa fáscia lombar aqui vai ser um centro tendinoso que vai servir como origem de alguns músculos aqui, por exemplo, o dorsal ânterior e o trapézio. Mas essa fáscia lombar, ela vai ser também uma das grandes responsáveis pela estabilização da região aí lombar, beleza? Junto com o quadrado lombar e o psoas ilíaco. E agora a gente vai ter a região anterolateral da coxa. Essa região anterolateral da coxa vai possuir aqui alguns músculos, que a gente vai ter o sartório, por exemplo, que ele vai se originar da espina ilíaca antero superior e vai se insertar na pata de ganso superficial da coxa. E o sartório, ele vai ser responsável por fazer flexão da coxa e também ele vai ser responsável por fazer um pouco de abdução e rotação interna do músculo. Depois, a gente vai ter aqui também o músculo tensor da fáscia lata, que ele vai se originar também aqui na região da asa do ílion, e ele vai se insertar na fáscia lata, que é basicamente um tecido fibroso, vai ser basicamente uma aponeurose fibrosa, que vai separar os músculos da região da coxa aqui. E depois a gente vai ter o quadríceps. O quadríceps, que ele vai ser um dos músculos mais relevantes que a gente tem na coxa. Como o próprio nome já diz, ele vai ter 4 cabeças, ele vai ter 3 cabeças vastas e uma reta ou larga. A gente vai ter aqui, por exemplo, o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio. A gente tem o vasto medial, que ele vai se originar da linha áspera e do trocânter menor. O vasto lateral, que ele se origina da linha áspera também e um pouco do trocânter menor e da linha intertrocantérica. A gente vai ter o vasto intermédio, que ele vai se originar também da linha áspera e também um pouco do trocânter maior, da região do trocânter maior. E depois a gente vai ter o reto femoral, que ele vai ser o músculo mais superficial e anterior do quadríceps, que ele vai se originar aqui da espina ilíaca antero e inferior. Todas essas cabeças, elas vão se juntar e formar o tendão do quadríceps. E o tendão do quadríceps, ele vai se insertar aqui na rótula, ou patela, né, em português. E depois, da patela, vai se originar aqui um tendão patelar, que vai, por sua vez, se insertar aqui na tuberosidade tibial anterior, ou na espina tibial anterior. Sendo assim, o quadríceps, ele é um grande músculo da perna, da coxa, né, responsável por fazer a extensão da perna. E agora a gente vai ter os músculos da região anterointerna da coxa. Esses músculos aqui da região anterointerna da coxa, a gente vai ter alguns aqui, por exemplo, os músculos adutores. Esses músculos adutores, a gente vai ter o primeiro, segundo e terceiro adutor,
ou também podem ser chamados de adutor curto, o primeiro, adutor largo, o segundo, e adutor maior, o terceiro. E depois a gente vai ter aqui também o músculo grácil, ou gracilis, ou músculo reto interno. Esses três adutores, eles vão ter a própria função que o nome indica, ou seja, eles vão ser responsáveis por fazer a adução da coxa, e eles vão também ter relação aqui com alguns reparos anatômicos da nossa coxa. Por exemplo, o primeiro adutor, ou adutor curto, ele vai formar um dos limites do triângulo de Scarpa. E o terceiro adutor, ou adutor maior, ele vai formar uma estrutura aqui chamada anel ou anicho do terceiro adutor, ou anicho do adutor maior, que vai demarcar o final do canal de Hunter. Ou seja, todos os elementos vasculonervosos que a gente viu que percorrem o canal de Hunter, que adentram o canal de Hunter depois de sair do triângulo de Scarpa, por exemplo, a artéria e a veia femoral, esses elementos vasculonervosos e caramba, a gente vai ter o nervo safeno também. Esses elementos vasculonervosos, eles vão percorrer o canal de Hunter e eles vão sair aqui pelo anel do terceiro adutor, demarcando assim o final do canal de Hunter e a entrada desses elementos no rombo poplíteo. Sendo assim que depois de passarem pelo anel do terceiro adutor, sendo o final do canal de Hunter, a artéria e o nervo femoral eles se transformam em artéria e nervo e veia poplítea, porque eles já adentram o território do rombo poplíteo. Beleza? E depois a gente vai ter o músculo grácil, ou reto interno, que ele vai se originar da sínfise púbica e se insertar também na pata de ganso superficial. E agora a gente vai ter também os músculos da região posterior aqui da nossa coxa. Os músculos da região posterior da coxa, eles vão ser os chamados isquios surais. Por quê? Porque eles vão se originar do isquio, beleza? No caso da tuberosidade isquiática, e depois eles vão se inserir aqui nos ossos da perna. Por isso se chamam isquios surais. Isquio de isquio e sural, porque é relacionado à perna. Esses músculos, a gente vai ter o semimembranoso, o semitendinoso e o bíceps femoral. O semimembranoso e tendinoso, eles vão se originar da tuberosidade isquiática e vão se inserir na pata de ganso. No caso, o semitendinoso, ele se insere na pata de ganso superficial e o semimembranoso é o único músculo da pata de ganso profunda. Depois a gente vai ter o músculo bíceps femoral. Esse músculo bíceps femoral, ele vai se originar como o próprio nome já diz, ele é um bíceps, né? Ele vai ter duas cabeças. Ele vai se originar a cabeça larga do bíceps femoral da tuberosidade isquiática e a cabeça curta aqui da própria diáfise do fêmur. Essas duas cabeças elas vão se juntar e se inserir aqui na cabeça do peronê. Ou seja, a cabeça do peronê é o ponto de inserção para o bíceps femoral, sendo o único músculo que se inserta nesse reparo anatômico aí, nessa estrutura anatômica que é a cabeça do peronê. E esses músculos vão ser responsáveis pela flexão da perna, ou seja, a aproximação do calcanhar à coxa. E aqui a gente tem a pata de ganso, basicamente. A gente vai ter aqui, que vai ser uma estrutura, né, que vai ser uma região de inserção em comum de alguns músculos. A gente vai ter a pata de ganso superficial, que de anterior a posterior, a sequência dos músculos que se insertam nela vão ser o sartório, que é o músculo mais anterior, o gracilis, ou grácil, ou reto interno, que é o músculo mediano, e o semitendinoso, que é o músculo mais posterior da pata de ganso superficial. E na pata de ganso profunda, a gente só vai ter um músculo que vai ser o semimembranoso. Aqui a gente tem o canal de Hunter. E no caso, o canal de Hunter, como eu já disse, ele vai ser a estrutura que vai conduzir a artéria e nervo femoral e o nervo safeno até a parte poplítea. A gente vai ter aqui a origem desse paquete vasculonervoso no triângulo de Scarpa, e depois deles passarem por debaixo do músculo sartório, eles adentram o canal de Hunter, que é um espaço entre os adutores e o quadríceps. E depois deles atravessarem o anel do terceiro adutor, eles já entram no território do rombo poplíteo, e aí já se transforma em artéria e nervo poplíteo. E agora que são os que a gente vai ver agora, né? É o paquete vasculonervoso poplíteo. Esse paquete vasculonervoso ele vai se encontrar no rombo poplíteo, que vai ter os seus limites.
a gente vai ter os limites superiores do rombo poplíteo. Rombo quer dizer pipa, tá? Vai ter um formato de pipa, basicamente. E a gente vai ter os limites superiores desse rombo poplíteo, que vai ser o limite superior interno, vai ser os músculos semimembranoso e tendinoso, que são os músculos que se insertam na pata de ganso, né? E depois a gente vai ter o limite superior externo, o próprio bíceps femoral, que se inserta ali na cabeça do peronê, que lembrando que o peronê é sempre externo. E depois os limites inferiores, tanto interno quanto externo, vão ser os músculos gemelos, ou músculos gêmeos, que vão formar aí, vão ser músculos principais aí na região da panturrilha. E o conteúdo desse paquete vasculonervoso poplíteo vai ser basicamente a artéria poplítea, a veia poplítea e o nervo poplíteo. Sendo que a artéria ela é a mais interna, a veia ela é a medial e o nervo é o mais externo. Beleza? Então muda aí um pouco a sequência dos elementos vasculonervosos do ecopoplíteo para o triângulo de Scarpa. E é necessário que saibam a sequência dos elementos de interno a externo. Para que, por exemplo, quando vocês vão fazer uma punção arterial de sangue poplíteo, tem que fazer a punção o mais interno possível, de novo aí, né, para evitar a lesão do nervo poplíteo. E agora a gente vai ver os músculos da região da perna. Bem, os músculos da região da perna, a gente vai ter os músculos da região anterior, a região externa e a região posterior. Os músculos da região anterior, a gente vai ter aqui o músculo tibial anterior, que esse músculo ele vai se originar da tíbia e vai se insertar na epífise distal do primeiro metatarsiano. E esse músculo ele vai ter a função de fazer a flexão dorsal do pé e também ele vai ter um pouco de função de fazer a inversão do pé, ou seja, ele vai puxar a planta do pé para dentro, mais na direção da linha medial. Depois a gente vai ter o extensor comum dos dedos, o extensor próprio do hálux ou do dedão, a gente chama anatomicamente o dedão do pé de hálux. Esses músculos eles vão fazer a extensão dos dedos, né, se inserindo aí na falange distal desses dedos. E depois a gente vai ter o músculo peroneu anterior, que ele vai se originar do peroneu e vai se insertar aqui na epífise distal do quinto metatarsiano. E ele vai ter também a função de fazer a flexão dorsal do pé, que seria basicamente aproximar os dedos à própria perna. Agora a gente vai ter os músculos da região lateral, que vão ser só dois. Como na perna a gente tem o osso peroneu na região externa, né? Então os músculos laterais são músculos peroneus. A gente vai ter o músculo peroneu lateral largo e peroneu lateral curto. Esse músculo peroneu lateral largo, ele vai se originar da cabeça do peronê e ele vai se inserir também aqui na epífise proximal do primeiro metatarsiano, que vai ser nessa regiãozinha aqui. E o peroneu lateral largo, junto com o tibial anterior, eles vão formar como se fosse um pedalzinho para facilitar o movimento de equilíbrio dos pés. É como se ele formasse um estribo natural dos pés, que basicamente o estribo, né, é aquele equipamento que a gente usa para cavalgar, e aí, no caso, para apoiar o pé, né, durante a cavalgada. Então, basicamente, o tibial anterior com o peroneu lateral largo, eles vão formar esse estribo anatômico, que dá pra gente apoiar o pé, né, e se equilibrar melhor aí. E depois a gente vai ter o peroneu lateral curto, cuja única função dele vai ser também fazer uma eversão do pé e um pouco de flexão dorsal do pé. No caso, a eversão do pé seria mostrar a planta do pé para fora, né? E agora os músculos da região posterior da perna. A gente vai ter os músculos gemelos, ou músculos gêmeos, né? Em português são chamados gastroquinêmios. Esses músculos gemelos eles vão se originar aqui da parte perto dos trocânteres aqui do fêmur. E os gemelos, junto com o músculo soléo, vão formar aqui um tríceps sural. Que esse tríceps ele pode ser tanto um tríceps quanto um quadríceps sural também. Porque esses músculos aqui são os músculos que vão formar o chamado tendão de Aquiles. Que todas as cabeças deles vão se juntar, formar o tendão de Aquiles e se inserir aqui no calcâneo, no osso calcâneo.
E todos eles em conjunto vão ser responsáveis por fazer a flexão dorsal do pé, que seria basicamente o distanciamento dos dedos em relação ao aumento do ângulo, né, entre os dedos e a perna aqui. E esses músculos, como eu já disse, ele pode ser um tríceps ou ele pode ser um quadríceps, porque juntando-se a esses outros 3 músculos, a gente pode ou não ter o músculo plantar delgado, que é um músculo inconstante na anatomia humana, só que ele também pode se adicionar aqui, né, formando um quadríceps sural, e ele também vai se ajudar na formação aqui do tendão de Aquiles, sendo também responsável por fazer a flexão dorsal do pé. Perdão, flexão plantar do pé. E agora a gente vai ter os músculos em uma região mais profunda aí, posterior. A gente vai ter primeiro o músculo popliteo, que esse músculo aqui, ele vai ser responsável por fazer a flexão da perna quando ela está completamente estendida, ou seja, ele que vai começar a fazer um movimento de flexão da perna, ajudando aí os músculos isquiosurais. Depois a gente vai ter outros músculos aqui, que é tibial posterior, por exemplo, e o flexor comum dos dedos, o flexor próprio do hálux. Esse músculo tibial posterior, ele vai se originar da tíbia e se inserir aqui na parte do osso navicular. E depois a gente vai ter os flexores dos dedos, né? Que eles vão se originar da parte posterior aqui, da tíbia e do peroné, e vão se inserir na parte da falange distal desses dedos, fazendo a flexão desses dedos. E aí a gente completa os músculos da perna. Agora, de músculos dos pés, é pouco perguntado músculos dos pés, tanto nos parciais quanto no recuperatório. Mas o que a gente deve saber aqui é basicamente a localização desses músculos. Basicamente onde é que eles se localizam no pé, né? Aqui na região dorsal mais superficial do pé, a gente vai ter o extensor curto dos dedos, que ele vai se inserir nas falanges proximais, fazendo a extensão dos dedos. Depois, na região interóssea aqui, na região mais entre os metatarsianos, a gente vai ter os músculos interósseos, que vão ser responsáveis por fazer a aproximação dos dedos, assim como na mão. Depois, na região plantar dos pés, a gente vai ter os músculos mais superficiais, que seria o abdutor do hálux, o flexor curto dos dedos e o abdutor do mindinho, né, do menique. No caso, eles vão ter a função que o nome indica. Depois, numa parte de uma segunda camada um pouquinho mais profunda, a gente vai ter o flexor plantar curto, que esse flexor plantar curto aqui, ele teoricamente, ele teria a função, né, de fazer a pegada no pé, mas ele foi tendo uma outra função, né, quando o ser humano evolutivamente desceu das árvores e tudo mais. Depois a gente tem os músculos lumbricais do pé e o flexor curto do hálux. No caso, os lumbricais têm função de fazer a flexão das primeiras falanges em relação ao metatarso. E o flexor curto do hálux, que ele vai ter função aqui de fazer a flexão também do dedão. Depois, na camada mais profunda possível dos músculos plantares, a gente vai ter o adutor do hálux, que ele vai ter 2 cabeças aqui, um originando-se do ligamento plantar e outra originando-se aqui dos próprios metatarsianos. Depois a gente vai ter o flexor curto do menique, que ele vai ter a função de fazer flexão, né, do mindinho, e depois o opositor do menique, que ele vai ter um pouquinho de função de fazer a oposição do menique. Basicamente, esses são todos os músculos, incluindo os músculos dos pés. E o que tem que saber, basicamente, o músculo do pé é basicamente localizar, né, em que camada eles estão. Camada dorsal, interóssea ou plantar. E aí a gente terminou o nosso conteúdo de músculo, pessoal. Uma outra questão importante a se saber também sobre esses músculos é a inervação deles, que também pode ser perguntada, né? A inervação desses músculos da região glútea, a gente vai ter, lembrando, a gente tem aqui o agorreiro ciático maior, né, que ele vai estar sendo atravessado aí pelo músculo piramidal, separando em 2 espaços, um suprapiramidal e um infrapiramidal. O nervo glúteo superior, que passa pelo espaço suprapiramidal, ele vai ser o nervo responsável pela inervação dos músculos glúteo menor e médio. O nervo glúteo inferior, que vai passar pelo espaço infrapiramidal, ele vai ser o nervo responsável pela inervação do glúteo maior. E depois a gente vai ter outros músculos aqui que eles vão ter inervação própria. Por exemplo, a gente vai ter o músculo piriforme, que ele vai ser inervado pelo nervo próprio, chamado nervo do músculo piriforme.
Depois a gente vai ter o músculo obturador interno, que ele vai ser inervado por um nervo próprio, né? Nervo obturador interno. E esse obturador interno também vai inervar o gemelo superior. Depois a gente vai ter o quadrado femoral, que vai ser inervado pelo nervo de mesmo nome e também que vai inervar aqui o gemelo inferior. Depois a gente vai ter um grande nervo que vai passar por aqui, também pelo espaço infrapiramidal, que vai ser o nervo ciático maior. Esse nervo ciático maior é um dos principais nervos responsáveis pela inervação da parte posterior da coxa e de todos os músculos da perna e dos pés. Ou seja, o nervo ciático maior, que também passa aqui pelo espaço infrapiramidal, ele também vai inervar os músculos isquiosurais, ou músculos posteriores da coxa. Aqui, ó, E é o nervo ciático maior que vai oferecer a inervação motora de todos os músculos posteriores da coxa, ou seja, os isquiosurais, o semimembranoso, o semitendinoso e o bíceps femoral. Além disso, é o ciático também que vai estar inervando todos esses músculos aqui da perna, né, nessa região abaixo aqui do joelho, da rodilha. Ou seja, é o nervo ciático maior que vai estar inervando aqui esses músculos da região anterior, da região externa e da região posterior da perna. Inclusive o nosso quadríceps ou tríceps sural. Que aí vai ser o músculo formador do tendão de Aquiles. Que vai ser esses músculos aqui, também são inervados pelo nervo ciático maior. E também todos os músculos dos pés também são inervados pelo nervo ciático maior. Ele, ao longo do seu percurso, ele vai se segmentando, né, originando as suas ramas, e ele vai mudando de nomes. Por exemplo, ele vai, quando o nervo ciático maior ele chegar ao rombo poplíteo, ele vai se chamar nervo poplíteo, que esse nervo poplíteo também vai originar algumas outras ramas, que vão aí, né, novamente se segmentando para a inervação de todo esse território aqui. E depois nós vamos ter os músculos de outras regiões aqui da coxa, né, a inervação deles. A gente vai ter aqui a inervação da maioria desses músculos da região anterolateral da coxa, por exemplo, os músculos sartório, o quadríceps também vão estar inervados por esse nervo aqui, que é o nervo femoral. Ou seja, o nervo femoral, que é um dos nervos do plexo lombar, um dos principais nervos do plexo lombar, esse vai ser o nervo responsável pela inervação dos músculos sartório, do quadríceps, também responsável pela inervação do músculo pectíneo e psoas-ilíaco, que são os músculos da região glútea que vão se inserir aqui no trocânter menor. Esses músculos aqui, o psoas-ilíaco e o pectíneo, que é esse músculo aqui, eles também vão estar inervados pelo nervo femoral. E depois a gente vai ter os músculos da região antero-interna da coxa, que vão ser esses músculos aqui. A gente vai ter os três adutores e o músculo grácil ou gracilis ou reto interno. Todos esses músculos aqui, eles vão estar inervados pelo nervo obturador. Beleza? Ou seja, o nervo obturador, ele vai ser responsável pela inervação de todos esses músculos dessa região interna aqui da coxa, os três adutores e o reto interno. Ou seja, essa vai ser a inervação desses músculos aqui da região inferior do nosso corpo.